Olá, paz do Senhor, como é que você está? Tá tudo bem com você? Espero que sim, com certeza está tudo bem, né? Aleluia, que bênção! Estamos aqui para a nossa série, para continuar a nossa série de estudos do Salmo 119, hoje o quarto vídeo. Lembrando que nós vamos dar uma pausa, tá bom? Vamos estudar hoje, daí vamos dar uma pausa e retornaremos com os nossos estudos, com as produções dos vídeos no dia 26 de janeiro, tá certo? Então, hoje é o último vídeo do ano da série do Salmo 119, do ano de 2020, e aí a gente retorna em 2021, no dia 26. Tá combinado? Então tá certo. Dado o recado, deixa o seu like aqui no vídeo. Não esqueça de compartilhar. Você que não é inscrito, você é meu convidado a se inscrever aqui no canal, tá bom? Se inscreva, faça parte aqui da nossa família e vamos juntos crescendo no conhecimento da palavra do Senhor. Vamos fazer a leitura? É o quarto grupo de 8 versículos do Salmo 119. Então vamos para o Salmo 119, versículo 25. Diz assim: Estou prostrado no pó, restaura a minha vida com a tua palavra. Relatei meus planos a ti e me respondeste. Agora ensina-me teus decretos. Ajuda-me a entender tuas ordens e eu meditarei em tuas maravilhas. Minha alma chora de tristeza. Fortalece-me com tua palavra. Afasta de mim o caminho da mentira. Dai-me o privilégio de conhecer tua lei. Escolhi o caminho da verdade. Decidi viver de acordo com teus estatutos. Apego-me a teus preceitos. Senhor, não permitas que eu seja envergonhado. Último versículo deste grupo de 8 versículos do vídeo de hoje. Versículo 32, Salmo 119. Buscarei teus mandamentos, pois tu aumentas o meu entendimento. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, sempre lembrando, viu, de deixar seu comentário aí com a sua sugestão, com suas dúvidas, fique à vontade, tá certo? Bom, esta quarta divisão de 8 versículos do Salmo 119 inicia com Dalet, que significa porta. E essa letra também é usada para indicar o número 4. Guarda aí em seu coração, anote aí se você tem o costume de acompanhar o nosso estudo com um caderninho, né, fazendo as suas anotações. Anote aí, Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Mateus 7, versículos 13 e 14. Diz assim, Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga é a sua porta. E muitos escolhem este caminho. Mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil. E são poucos os que o encontram. Então, deixa guardado aí na sua mente, seu coração, deixa anotado aí estes versículos. Mateus 7, versículos 13 e 14. Então, Dalet, porta. Nós sabemos que para entrarmos no reino de Deus, né, a porta da salvação, a porta que dá acesso à salvação é estreita. O caminho que dá acesso a esta porta é estreito. A porta que nos leva à condenação é larga. O caminho que dá acesso a esta porta é largo. Então, deixa aí em seu coração, daqui a pouco a gente volta
nestes versículos. Então, a condição do homem enquanto está no pecado. Porque nós podemos estar no pecado quando não conhecemos, ou melhor dizendo, nós estamos no pecado quando não entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, né? Quando não o reconhecemos como nosso Senhor e Salvador, como também podemos o reconhecer como nosso Senhor e Salvador, iniciar com Ele uma vida de intimidade, de relacionamento, e ao longo deste relacionamento podemos romper, né? A gente rompe o relacionamento e aí a gente passa a viver no pecado novamente. A condição do homem, segundo aqui o salmista, a gente vê aí no verso 25, escrito o seguinte: estou prostrado no pó, restaura a minha vida com a tua palavra. Estou prostrado no pó, restaura a minha vida com a tua palavra. Ele reconhece que estar sem Deus é o mesmo que estar morto ou jogado no pó. Ele reconhece que estar sem Deus é o mesmo de estar ali misturado ao pó, um nada. Porque, de fato, o ser humano sem Deus é nada. Me diga o que somos sem Deus. O que podemos ser sem Deus? Nada. Nada. Sem Deus, somos nada. Interessante que a Bíblia nos diz que nós somos pó e para o pó voltaremos um dia. Não é? Porque o ser humano é isso. E quando ele está sem Deus, veja só do que o ser humano é cheio, sem o Espírito Santo para sufocar, para aniquilar essas obras carnais. Veja só o que o ser humano tem, o que o ser humano está cheio, né? Do que o ser humano está cheio. Marcos capítulo 7, do versículo 21 ao versículo 23. Pois de dentro, olha o que está dentro do coração do homem, da mulher. De dentro do coração da pessoa vem maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. Todas estas coisas desprezíveis vêm de dentro, são elas que os contaminam. Interessante isso aqui, e tudo isso aqui está dentro de mim, dentro de você. E aí, quando nós não temos o Espírito Santo, que nos leva para longe disso, que nos limpa de tudo isso, fica complicado, não é? Nós temos que reconhecer que quando não temos o Espírito Santo para nos limpar, nos purificar com a palavra de tudo isso daqui, de todas essas impurezas, é difícil. Essa leitura a gente fez em Marcos capítulo 7, do versículo 21 ao versículo 23. Agora, vamos para Romanos 1, do versículo 29 ao 32. Romanos 1, do versículo 29 ao 32. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Oh, meu Deus! Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes, inventam, além de já existir as maneiras habituais, corriqueiras de pecado, olha só o que o ser humano ainda faz. Inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas,
não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica estas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E o pior, incentivam a outros também fazê-lo. Acho que o mundo não tem nada disso aqui, né? O mundo não tem inveja, não tem discórdia, não tem malícia, não tem moralidade. Não, o mundo tá perfeito, tá limpo, não precisa de Deus, porque o mundo é maravilhoso. O mundo não tem nada dessas coisas aqui. Você não vê nenhum tipo de perversidade no mundo. Você não vê nenhum tipo de ódio. Você não vê ninguém enganando. Você não vê ninguém fofocando. Você não vê ninguém, né, fofocando. Você não vê ninguém discordando de forma que cria grandes contendas. Não aquela discórdia saudável, que é diferença de pensamento e cultura, não. Estou falando discórdia, briga, guerra. Você não vê isso no mundo. Está perfeito. Não precisa de Deus. Não, pelo contrário, o mundo está cheio disso daqui. E o pior, o mundo quer incentivar a todos nós a praticar tudo isso. Nós lemos em Romanos, capítulo 1, do versículo 29 ao 32. Agora vamos ler Romanos, capítulo 3, do versículo 10 ao 18. Olha só. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Nenhum sequer. Para sermos justificados, precisamos de Jesus. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídios. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar paz. Não têm o menor temor de Deus. Este é o mundo sem Deus. Este é o ser humano sem Deus. Este é o ser humano que não tem Jesus Cristo. Romanos capítulo 3, do versículo 1 ao 18. E o salmista entendia isso, tanto é que ele diz lá no versículo 28, vivifica-me com a tua palavra, ou fortalece-me com a tua palavra. O salmista reconhecia a sua condição precária, pecaminosa. O salmista sabia que a condição dele era terrível e que ele precisava de Jesus. Regular aqui o ar-condicionado. O salmista reconhecia que ele precisava de Jesus. Que ele precisava de Deus para se tornar algo melhor, porque a condição dele era terrível. E o interessante é que neste mesmo versículo onde o salmista clama, Deus me fortalece, me vivifica com a tua palavra, o salmista demonstra uma tristeza profunda por causa de seus pecados. Olha aí o verso 28 de Salmo 119. Minha alma chora de tristeza, fortalece-me com tua palavra. Ele sabia muito bem o que era ser pecador, a condição de um pecador, principalmente se levarmos em consideração a possibilidade do rei Davi ser este salmista.
do rei Davi ser o autor deste Salmo 119. Ele sabia o que era ser um pecador, ele sabia a condição de um pecador. Nós conhecemos a terrível história de Davi e Batseba, e Urias. Nós conhecemos. E aí aqueles dias de pecado, aqueles dias terríveis, aqueles dias deploráveis da história de Davi, ele descreve da seguinte maneira. Salmo 32, versículos 3 e 4. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Estou lendo aí Salmo 32, versículos 3 e 4. Agora o versículo 4. Dia e noite, tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. Olha só que interessante. Olha só a descrição de Davi daqueles dias em que ele estava em pecado. Em pecado. No entanto, quando a gente continua lendo aqui o Salmo 119, a gente vê o salmista tomando algumas decisões que demonstram que, além de reconhecer a condição terrível na qual ele estava, né, de pecado, de pecador, ele decide confiar em Deus. Ele toma algumas decisões que demonstram, né, que ele reconhece a sua condição precária, a sua condição terrível, e demonstra que ele decide, então, mudar de vida, sair deste abismo. Olha só. Ele decide confessar os seus pecados, seus planos a Deus. Olha o verso 26 do Salmo 119. Relatei os meus planos a ti. Isso aqui ele está dizendo, Deus, eu contei a ti os meus projetos pecaminosos, aquilo que eu gostaria de fazer de mais terrível. Não, pastor, ele não está dizendo isso não. Ele pode ter contado planos que ele fez, planos planos financeiros, planos para a família, planos de mudança. Não, pastor, não tem nada a ver com pecado, não. Ok, vamos continuar então a leitura do versículo aí 26. E me respondeste, agora ensina-me teus decretos. Será que dá para compreender? O salmista primeiro diz que contou os planos dele a Deus. E Deus o respondeu. E aí o salmista faz um pedido. Ensina-me os teus decretos. Ensina-me os teus decretos. Isso demonstra que no meio dos planos do salmista, ele poderia sim muito bem contar os planos que ele tinha para a família, né, qualquer plano, mas no meio desses planos tinham coisas que não estavam alinhadas com a palavra de Deus. E ele queria alinhar totalmente a sua vida com a palavra de Deus. Tanto é que ele diz, ensina-me os teus decretos. Está aqui, Senhor, contei os meus planos a ti, confessei tudo que sinto, tudo que desejo, tudo que planejo. E agora eu quero alinhar a minha vida, quero ajeitar a minha vida de acordo com a sua palavra. Tudo que tiver aqui nos meus planos, tudo que for parte dos meus planos, que não lhe agrada, que não esteja de acordo com os teus decretos, eu vou jogar fora. Eu vou descartar. Agora, ouça o que diz o Salmo 32, versículo 5, verso 5 do Salmo 32. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi
mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste a minha culpa. Então, a gente vê que o salmista tinha um desejo no coração de ajeitar a vida dele, de se livrar de toda a culpa, de todo o pecado. Por isso ele vai diante de Deus e abre o jogo, vamos dizer assim. Ele abre o jogo. Senhor, tá aqui, ó. Eu fiz isso, eu gostei, tive prazer, mas me arrependo porque sei que isso não lhe agrada. O nosso problema é que a gente não quer confessar. Não só isso, quando confessamos a gente fala: ah, Senhor, que vergonha, ai, eu pequei, ai, Senhor, não. Tem gente que vai diante de Deus e acha que Deus perdoa porque ele chora e aquela coisa toda. Não. Deus perdoa quando nós vamos diante dele e somos sinceros e falamos: Senhor, vamos pegar aqui o caso de Davi, né? Vamos pegar o caso de Davi. Senhor, eu peguei me deitei com Batseba, mulher do meu amigo, esposa do meu amigo, me deitei com ela, e não só isso, Senhor. Eu gostei do que eu fiz. Foi prazeroso para mim, para minha carne. Tanto é que eu quis aquela mulher, eu quis ela para mim, que eu fui lá e matei o meu amigo, Deus. Só que hoje, olhando para o que eu fiz, reconheço a sujeira, reconheço que eu fui imundo, que eu fui um miserável, e estou arrependido e quero o seu perdão. Assumo a minha culpa, assumo que eu fui um miserável, que eu fui o pior dos homens ao fazer tudo isso e ainda gostar do que fiz. A gente tem que ser sincero. A gente não pode ir diante de Deus, confessar os nossos pecados, tentando fugir da culpa, né, de termos cometido todo o pecado e ainda termos gostado. Porque quem peca, vai até o fim, não faz forçado ou sem gostar, faz porque quer, porque é prazeroso. Se o pecado não fosse gostoso, prazeroso, ninguém pecaria, não é mesmo? Então nós temos que ser sinceros e confessar de fato, o que nós fizemos. Aí a outra decisão do salmista é que ele decide andar fielmente a Deus. Ele opta pela fidelidade a Deus. Olha lá o verso, os versículos 30 e 31 do Salmo 119. Escolhi o caminho da verdade. Escolhi viver de acordo com os seus estatutos. Apego-me a teus preceitos. Senhor, não permitas que eu seja envergonhado. Olha só que interessante. O salmista então decide viver uma vida de fidelidade a Deus. Ele escolheu andar nos caminhos de Deus. Agora a gente volta, Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Ele escolheu o caminho estreito, o caminho que é difícil. E por que este caminho é difícil? Porque este caminho é um caminho de renúncia das nossas vontades, renúncia da nossa vontade de pecar, renúncia da nossa vontade de fazer o mal.
Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrem pela porta estreita, a estrada que conduz à destruição é ampla e larga é sua porta, e muitos escolhem este caminho, mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Então o salmista decide andar por este caminho aqui, o caminho difícil, o caminho apertado, o caminho que muitas das vezes choramos, porque é um caminho de renúncia, é um caminho de negação, negarmos a carne. É o caminho onde nos apegamos completamente à palavra de Deus, agarramos a palavra de Deus, e quando estamos fracos, quando estamos prestes a cair, ao invés de simplesmente cairmos, nos agarramos à palavra de Deus. Apocalipse 3:8 eu gosto muito. Deus fala assim, tendo pouca força, meditaste em minha palavra e não negaste o meu nome. Tendo pouca força, estando fraquinho, você foi lá e se agarrou à minha palavra e não negou o meu nome. Além disso, o salmista sabia que para ele se firmar nesta decisão de uma vida de fidelidade a Deus, ele precisava da ajuda do próprio Deus. Porque nós somos assim, irmãos. Sozinhos não conseguimos. Tem vezes que a gente nem consegue orar e o Espírito Santo que clama por nós, que intercede por nós. É assim que nós somos fracos e precisamos de Deus para servirmos a Ele. Aquele que acha que consegue servir a Deus, renunciar o pecado com suas próprias forças, está totalmente enganado. Totalmente enganado. Olha lá, vamos ver aí o versículo 27. Olha o 27 do Salmo 119. Ajuda-me a entender as tuas ordens, e eu meditarei em tuas maravilhas. Até para servirmos a Deus, compreendermos a vontade dEle, compreendermos a palavra dEle, precisamos da ajuda dEle. Agora o versículo 29, ainda no Salmo 119. Afasta de mim o caminho da mentira, dai-me o privilégio de conhecer tua lei. Senhor, me ajuda, para que eu esteja sempre longe, afastado do caminho da mentira, do engano, do pecado. E o interessante é que aí o versículo 27, versículo 27, ajuda-me a entender tuas ordens, e eu meditarei em tuas maravilhas. Somente Jesus pode nos ajudar neste entendimento. Para nós entendermos o que Deus quer, é necessário a renovação da nossa mente. Romanos 12:2. Não vos moldeis de acordo com este mundo. Vamos ler lá? Romanos, capítulo 12, versículo 2. Se você estiver aí com a sua Bíblia, abra aí, Romanos 12:2. Romanos 12:2. Deixa eu abrir aqui, que a minha está demorando um pouquinho para abrir. Pronto, abriu. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Não imitem
os comportamentos e os costumes deste mundo. Mas deixem que Deus, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então veja, vamos voltar, vamos ler novamente. Não imitem o comportamento nem os costumes deste mundo, certo? O salmista tomou essa decisão de se afastar do mundo, de deixar de agir, de se comportar, de viver como o mundo vivia. De viver como o mundo vive, que o mundo ainda, né, o mundo, quando a gente fala, são as pessoas que não conhecem a Cristo, que não têm um encontro verdadeiro com Jesus, tem esse comportamento pecaminoso. E nós que estamos em Cristo temos que lutar para não imitarmos este comportamento pecaminoso. Então o salmista decidiu largar este comportamento, este costume pecaminoso. Aí ele entendeu também que era necessário que Deus o transformasse. Só que na maneira de pensar, olha lá, mas deixem que mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Quando nós deixamos Deus mudar, nos transformar, né? Nós somos capazes de entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E era isso que o salmista queria. Que Deus o ajudasse a entender a vontade do Senhor. E o salmista sabia que para ele entender a vontade do Senhor era necessário, então, que ele abrisse o seu coração, a sua mente, para que o próprio Deus efetuasse nele uma transformação na maneira dele de pensar. Aleluia, aleluia. Como Deus é lindo, né? Olha lá, aí no versículo 29 do Salmo 119 diz: afasta de mim o caminho da mentira, né? Vamos lá, ó. Afasta de mim o caminho da mentira. Afasta de mim o caminho da mentira. O salmista pedia para que Deus o afastasse de todo tipo de mentira, todo tipo de engano. E tem um engano que prevalece até hoje. A falsa religião, a religiosidade. Colossenses capítulo 2, do versículo 20 ao 23. Eu nem vou comentar nada, vou deixar que o próprio texto diz por si mesmo. A Bíblia fala por si mesma. Veja só o que diz, Colossenses 2, do versículo 20 ao 23. Vocês morreram com Cristo, e Ele os libertou dos princípios elementares deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem: não mexa, não prove, não toque? Por quê? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso, com o passar do tempo. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa, os desejos carnais. Tem versão que diz para frear os desejos da carne. Precisa falar alguma coisa?
A própria Bíblia fala por si mesma, não é? Parece algo sábio, mas não passa de uma... Olha só que interessante. No versículo 22 lá, Colossenses 2, vamos ler novamente. Essas regras não passam de ensinamentos sobre coisas que se deterioram com o uso. 23 novamente. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Pode até parecer sábio, mas não é. Mas não é. Porque Jesus nos libertou de todos os princípios elementares deste mundo, de toda legalidade. Agora, para encerrarmos, o versículo 32. Salmo 119, versículo 32. Buscarei teus mandamentos, pois tu aumentas o meu entendimento. O salmista sabia que a vida com Deus era uma vida de plena abundância. João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz que veio para nos dar vida e nos dá com abundância. O salmista sabia que todos os dias que ele fosse até a Bíblia, até a palavra, para se alimentar dela, ele ia encontrar um banquete para a sua alma. O problema é que nós nos alimentamos com comida estragada, rejeitamos o banquete espiritual para nos alimentarmos com comida enlatada, comida estragada, oferecida por Satanás. Vamos renunciar a partir de hoje toda comida enlatada, toda comida vencida, estragada que o diabo nos oferece e vamos nos alimentar com um banquete espiritual que só encontramos na palavra. Repito, Salmo 119, versículo 32. Buscarei teus mandamentos, pois tu aumentas meu entendimento. Só em Deus encontramos uma vida plena. Somente nele encontramos abundância de vida e de paz. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida, sua família. Até o próximo vídeo desta série de estudos do Salmo 119. Não esqueça, vamos dar uma pausa agora e retornamos no dia 26 de janeiro de 2021. Então, feliz ano novo! Deus abençoe sua vida. Não esqueça do like e de compartilhar. Tá combinado? Um abraço.